Esse assunto eu particularmente gosto demais, que é falar de preço. Eu gosto porque a entidade brasileira tem uma questão especial com esse assunto, preço, né? O brasileiro tem aquela fala de sempre não tem dinheiro, sempre pechincha, sempre quer pagar menos no outro e ganhar mais no seu próprio. Mas esse vídeo não é para falar mal de nós brasileiros, mas sim te ajudar a entender como precificar o produto que você vende ou até mesmo entender se o preço que você pratica está justo ou o quanto você consegue alterar ele. Antes de tudo, quero lembrar que esse vídeo faz parte da série que a gente está fazendo sobre marketing estratégico, em que eu estou passando por todos os 6 pilares que compõem a nossa metodologia de marketing estratégico. E esse aqui é o terceiro vídeo do nosso pilar de produto, onde a gente vai falar sobre preço. E aí, importantíssimo para aquecer aqui o assunto, preço é uma coisa, valor é outra. Eu sei que você já deve ter ouvido isso antes, mas preço, meu caro amigo, é aquele que o seu cliente está disposto a pagar no Pix, no depósito, no cash, pelo que você está oferecendo. Ou seja, não tem invenção. É a realidade pura e verdadeira. E é aí que você tem que estar com o pensamento. Ninguém, absolutamente ninguém, gasta dinheiro por nada. E por isso que ele sempre vai fazer um juízo de valor, ele, seu cliente, sempre vai fazer um juízo de valor para entender se vale a pena ou não ele gastar esse dinheiro. Não quero ensinar aqui como driblar a objeção, e sim entender como e quanto você consegue brincar com esse preço sem ferir esse juízo de valor do seu cliente. E em contrapartida, ao mesmo tempo, preço do produto para você que está assistindo esse vídeo precisa ter o lucro, ou seja, precisa dar dinheiro para você. E aí a gente tem esse equilíbrio, esse balanço da justiça, o quanto o cliente aceita pagar e o quanto você aceita ganhar. Falando assim parece super simples, né? Na realidade não é, mas a gente vai tentar deixar simples aqui nesse vídeo. Sem mais delongas, pensamento prático, vamos para a prática. Arrozinho com feijão, pensamento simples, começando com o quanto você aceita ganhar. Primeiro passo para entender o quanto você aceita ganhar, né? Bem básico, me desculpe, mas conhecer o custo do seu produto. Primeira coisa, você tem que saber qual é o custo do seu produto para saber basicamente uma coisa para você não perder dinheiro, né? Se você coloca o preço do seu produto menor que o custo, estou falando óbvio aqui, mas acontece bastante, você acaba vendendo e perdendo dinheiro. E aí, para entender esse custo do produto, tem várias formas dependendo de qual é seu mercado, né? Mas é importante você colocar tanto o custo fixo, né? De criação desse produto, de confecção desse produto, até custos que envolvem variáveis aí de venda e etc. Segundo passo ainda de conhecer o quanto você quer ganhar, já que você tem o custo, você consegue determinar a sua margem líquida. E vai ser algo, difícil fugir disso, mas vai ser algo entre 5% e 25%. Então, se sua margem está atualmente 5%, presta atenção que ela está no limite assim, quase que nulo. Existe um risco enorme de você estar trabalhando para pagar as contas ou simplesmente com um risco enorme de você estar perdendo dinheiro no longo prazo. Então a margem de 5% sendo uma coisa muito base e 25% já é uma margem extremamente positiva, né? Tem alguns mercados que conseguem tirar 30%, sim, 35%, 40%, mas começa a entrar num limite já de estar ganhando demais, e qualquer concorrência que quiser quebrar um pouco dessa objeção do preço, né, já vai ali ser um bom concorrente para você no mercado. Entendeu o custo, entendeu a margem líquida, o terceiro passo é projetar esse ganho para 12 meses. Pelo menos, né, dependendo da fase que você está, projetar para 12, 24, 36 meses, né? Entender essa soma de margem líquida, se faz sentido o esforço, né? Então, se eu vender com essa margem líquida exata, vai dar essa receita aqui líquida, vale a pena o esforço, vale a pena o investimento para poder tornar esse negócio viável? Ou esse negócio que a gente está operando é viável para os próximos 12 meses, para os próximos 24, 36 meses? Porque às vezes você está lançando um produto, às vezes você está já com o produto há anos no mercado e você só quer fazer esse juízo de valor, né? Deu para pincelar um pouco sobre o pensamento de o quanto você deve ganhar por esse produto? E aí agora a gente vai para o quanto o cliente aceita pagar. Como tá fora de casa, né, dentro de casa você consegue pegar seus custos, a sua margem, né? Fora de casa tá na mão do cliente. E aí você vai ter que fazer alguns passos de análise de perguntas, né? E o primeiro passo que eu quero trazer aqui para vocês é conhecer
o quanto a concorrência cobra, ou seja, se o cliente lá vai tentar consumir o seu produto, ele vai possivelmente prospectar também na concorrência, né? Vai entender quais são os valores e preços ali da concorrência. Faça isso você também. Analisa o preço da sua concorrência, analisa qual é o tipo de valor que eles estão tentando vender. E aí você já consegue ter uma breve noção do quanto seu cliente pagaria, porque possivelmente a sua concorrência já foi ajustando o preço ali até chegar a algo viável que o cliente consiga pagar e não seja uma objeção tão grande essa parte de preço. O segundo passo é conhecer quais são os clusters de custos do cliente. Vou falar de uma forma mais simples. Com que seu cliente gasta dinheiro que não é com esse produto? Tem, por exemplo, alguns produtos que são vendidos que substituem alguns clusters de custos do cliente. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui, mas por favor, não estou falando nada para vocês fazerem, tá? É só o exemplo. Existe um estudo recente que o jogo do tigrinho, ou as casas de apostas estão tirando dinheiro do que as pessoas comprariam TV, comprariam eletrodomésticos, por exemplo. Então entende que esse custo para o cliente poderia ser eletrodoméstico A, eletrodoméstico B, marca A, marca B, mas não. Na verdade, está roubando dinheiro daqui e levando para outro tipo de custo, para outro cluster de custo, que é apostas, que é, entre aspas mesmo, um investimento. Então assim, conhecer qual é o comportamento de compra, quais são os clusters de compra do seu cliente, é importante para você ver se existe já um dinheiro disponível para sua solução, se ele já separa esse dinheiro ou não, se você vai competir com outros tipos de dinheiro que ele investe ali na vida dele. Ah, mas como que eu sei isso? Perguntando, analisando, fazendo pesquisa com o seu cliente, fazendo pesquisa de campo, enxergando ele com mais profundidade e levantando dados. Você pode levantar dados tanto quantitativos, né, que seria uma pesquisa de pergunta e resposta, ou até mesmo observando, né, dentro de um atendimento com o seu lead, por exemplo, dentro do atendimento com o seu cliente. Então, pô, e aí, o que você está fazendo? E esse dinheiro, vamos investir mais? Ah, não, agora eu tô querendo comprar uma casa. Ah, entendi. Então, casa é uma coisa importante para ele nessa fase. Ah, então agora eu tô gastando muito com... Entende? Também no dia a dia, né, isso é importante para poder ter percepções melhores aí dos clusters de custos do seu cliente. O terceiro passo é entender o valor que ele enxerga. E aí eu tô falando valor, não tô falando preço. É entender o quanto esse produto que você tem, que você vende, sacia ou resolve a vida do seu cliente. E aí tem duas formas de ver isso, né? Se o seu público-alvo não comprou e você quer analisar, o pensamento é o que ele precisa e não sabe bem, mas se ele souber que existe, ele vai ficar maravilhado. Então, tem tecnologia, por exemplo, software, né, que vai apresentar uma feature que o cliente fica maluco, fala, caramba, não sabia que existia isso. Muito legal, pô, porque preciso disso, eu quero contratar. Então quem vende software sabe que algumas features específicas ou em algum momento vai conseguir impressionar. Esse é um pensamento legal. Mas se você já tem uma base de cliente, é prática. O que os seus clientes acham do produto que você vende hoje? Existe muita reclamação? Qual que é o feedback quando você faz uma pesquisa? Qual é a nota de satisfação que eles estão dando? O que eles falam quando eles compram, mais ainda depois num relacionamento pós-compra? Então, as perguntas normalmente estão ali na prática do seu cliente. Deu para pegar o pensamento até aqui? Eu sei que tem algumas coisas que ainda são um pouco generalistas, um pouco difíceis talvez de aplicar na prática de uma forma concreta, mas é um caminho, é até aí. Ou como você vai aplicar no seu negócio ou no seu mercado, pode mudar uma coisa ou outra, mas o pensamento é direcionado para essa ideia que eu passei aqui para vocês agora. E aí a gente vai aplicar esse norte, essa ideia, para possíveis 4 cenários diferentes, porque se você está me ouvindo até aqui, é porque você tem esse preço como uma coisa que você pode mudar ou não, ou que você quer mudar, pode ser o momento, pode não ser, pode ter sido o momento, enfim. Isso é importante para você. Então, quais são os 4 cenários que esse papo todo aqui pode ser aplicado? O primeiro cenário é você estar lançando alguma coisa nova no mercado. O segundo é que você quer reajustar esse preço para deixar o seu produto mais premium, ou seja, você quer aumentar a autoridade dele, dar mais valor a ele. O terceiro é quando você quer pensar em desconto, promoção, ou seja, você quer baixar o valor. E o quarto é quando você pensa em vender soluções mais prontas, soluções como pacotes, por exemplo. Vamos para o primeiro cenário. Um produto novo demanda um preço novo. Então você não sabe qual é o preço
que aqueles clientes pagariam normalmente. E aí, voltamos ali à ideia de pesquisa e prática. Como que eu faço essa pesquisa e prática para testar preço? No seu processo comercial, você vai lá e tenta vender o seu produto por R$ 99. De repente, você tenta vender seu produto por R$ 4,99, por R$ 5,99. Então, você vai testando preços, obviamente, dentro de uma escala, né, que você imagina, e essa escala nem precisa ser tão restrita, pode dar uma abrangida maior. E você vai testando esse preço. Na hora que você colocou 6,99, opa, uma objeção muito grande. 6,99 de novo, opa, objeção muito grande. Então, volta um pouquinho. E vai testando até achar o modelo ideal ali de que você não tem uma objeção, mas que também não fira, obviamente, ali o quanto você quer ganhar. Então, essa é a margem que você tem. Naturalmente, vendendo preços diferentes ali daquele produto, à medida que você pode aplicar, tá? Tem mercados que não dá para fazer margens tão grandes, mas você vai ter uma quantidade de produtos vendidos. E dessa quantidade de produtos vendidos, você tem uma média. Então, se você conseguir vender 20, 30 produtos como esse, você vai ter uma média de precificação. Pega todo o valor adquirido ali de receita e divide pela quantidade de produto que você vendeu, você vai ter um preço médio. Então, é uma pesquisa meio prática ali, você vai testando e você vai chegando a uma conclusão. Quanto tempo demora para eu chegar nessa conclusão? Às vezes 20 dias, às vezes 30 dias, às vezes 45 dias, de novo, depende muito do seu produto. Confio aí um pouco no seu bom senso de fazer uma aplicabilidade de teste desse. Quando o preço é novo também, você pode fazer uma coisa que chama preço de penetração. E aí você não faz muito teste, você vai tentar conquistar rapidamente uma boa fatia de mercado. Então você vai com preço muito baixo para conquistar essa boa fatia de mercado. Normalmente quando tem investidor por trás ou quando dinheiro ali em caixa não é um problema, né? São poucas empresas, eu sei, mas quando o dinheiro em caixa não é um problema e sim ganhar share de mercado, dá para fazer esse preço de penetração. O problema disso, ou ponto de atenção, é que se você precisar subir o preço depois, vai doer um pouquinho. Toda vez que você sobe o preço, o cliente vai chiar ali, né? Porque ele comprou por aquele preço, ele entende que o valor que ele deve receber, que ele deve pagar por aquilo, pelo aquele valor que ele está recebendo, é aquele. Você vai subir, com certeza vai doer no bolso dele naturalmente. No segundo cenário, a gente vai tentar subir o valor, deixar um produto mais premium, muito comum em diversos mercados, diversas empresas acontecer isso. E aí, obviamente, mas eu vou de novo falar, o óbvio para você praticar um preço premium, você precisa de alta qualidade, você precisa de um alto valor agregado. Então faça isso quando você sentir que o seu produto tem uma boa penetração, tem um bom feedback, senão pode significar a morte da sua empresa, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, com certeza, tá? E aí quando você tem um alto valor agregado, normalmente, quase que regra, tá? Mas você vai para um segmento mais exclusivo. Você vai determinando melhor ali o seu tipo de público que tende a ser menor do que a massa, né? E aí isso pode vir um problema, um ponto de atenção, que é um teto de faturamento. Ou seja, você tem um número restrito de pessoas que podem comprar aquele alto valor agregado. Ah, mas a Apple tem um alto valor agregado e consegue vender para uma massa gigante de pessoas. Você não é a Apple. Essa é a grande verdade. A Apple conseguiu um feito dentro de um mercado com um tipo de produto num determinado timing que é uma coisa que fez ela a maior empresa, né? Não sei atualmente se ela é a maior ainda, mas está entre pelo menos as 3 maiores empresas do mundo. Não dá para comparar a Apple com você. Então assim, existe uma possibilidade sim de teto de faturamento de um público muito segmentado que você atende ali especificamente, mas você não consegue crescer. Isso é muito comum, eu sou do interior, tá? Eu moro em Araraquara e é muito comum aqui abrirem umas coisas meio premium assim. E aí, o público de Araraquara, apesar de não ser uma cidade pequena, ela é um público que na sua segmentação de maior ticket não é tão grande. E aí a pessoa espera ali que aquilo fique extremamente bem frequentado, em alto volume, né? E na verdade fica meio caidão, né? E aí quem compra high ticket então fica naquele, é meio caidão, né? Putz, é um tiro no pé. Eu até falo, putz, para colocar alguma coisa de premium aqui em Araraquara, a pessoa tem que fazer um bom planejamento, tá num bom lugar, porque isso pode ser um tiro no pé. Outro exemplo, na verdade, disso foi a HubSpot no Brasil, né? A HubSpot, em vários momentos, ela não quis fazer uma penetração no Brasil, porque as pessoas não pagavam R$8.000. A HubSpot é uma plataforma de CRM muito robusta, né? Mas as pessoas não pagavam
R$8.000 para aplicar a plataforma no cliente. Então era só grandes clientes mesmo que acabavam comprando na HubSpot. Em algum momento a HubSpot olhou mais para o Brasil e fez preços de maiores penetrações. Enfim, o público acabou ficando maior e ela viu que faz sentido, mas durante muito tempo ela não quis por conta desse teto de faturamento de produto. Ou seja, quando você for mudar para alta qualidade, parece um passo super óbvio, mas certifique-se que existe um alto valor agregado e que existe um público segmentado exclusivo que pode comprar de você. O nosso terceiro cenário, muito comum também, é a questão do desconto, né? O preço reduzido por um tempo limitado. Gostou da definição? Preço reduzido por um tempo limitado. Quais são os pontos de atenção para você pensar preço nesse sentido? Primeiro, muito desconto pode significar que o preço estava com muita margem. E aí é muito comum aqui no comercial a gente ouvir umas propostas de diminuição de 30%. E aí o que a gente retorna para o cliente é: cara, se eu diminuir esse preço em 30% para você comprar, significa que eu tinha essa margem. E eu não tenho essa margem. É por isso que eu não posso te dar o desconto. Não é uma má vontade minha. A minha margem está saudável perante aquilo que você precisa pagar e o que a gente precisa ganhar. Se você falar de um desconto de 5% ou até assim, mais agressivo, 10%, faz sentido. Se for necessário para você nesse momento. Se isso for realmente um diferencial para fechar com a gente. Mas no mais, 30% é impossível, a gente não tem essa margem, então toma muito cuidado com esse tipo de desconto. E o segundo ponto é que muito desconto pode significar que o valor do produto está no preço. E aí a gente entra naquele cenário de commodity. Vai virar um leilão. Quem cobra menos é aquele que vai ganhar o maior mercado. Então toma também muito cuidado que isso pode gerar, no médio e longo prazo, o fim da sua empresa. Por último, quando você quer fazer um trabalho de preço baseado em pacote, né, um conjunto de produtos e serviços por um preço só, que é uma tática de preço, por isso que eu estou colocando aqui nesse vídeo, eu me atentaria só a esse pacote não se encaixar 100% com a necessidade do cliente. Então, para fazer esse pacote de solução, saiba bem qual é a necessidade do seu cliente. Faça o pacote depois de você ter entendido o que ele quer, o que ele pede, o que faz sentido para ele, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, mas que eu me incomodo bastante, que são os combos em restaurante japonês. Nunca funciona. Por que que nunca funciona? Porque o restaurante faz o combo japonês para ele, não para o cliente. E para ele é o menor custo, com a maior quantidade de peças, porque ele acha que isso vai impressionar o cliente. Ele vai lá e faz um monte de rossomaki, uramaki, que são aquilo que vai mais arroz, menos salmão, para poder gerar volume e tenta encaixar aquilo num preço que funciona para o cliente. Fala assim, é um preço bom com uma alta quantidade de peças. E não! Muitas vezes o cliente quer coisas que são mais saborosas, mas aceitaria menor quantidade. Assim, estou falando por mim, tá? Dando um exemplo que funciona para mim. Às vezes a pessoa fala, eu tenho fome e eu quero comer quantidade, me dá arroz japonês. Aí funciona, eu não sei, posso estar falando besteira aqui, mas combo de restaurante japonês pra mim nunca encaixa. E é isso aí, espero aqui ter passado muitas informações boas pra você. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu espero que você tenha realmente gostado e que você tenha mais consciência sobre o elemento preço dentro do seu produto ou serviço. E espero também que eu tenha sido simples e assertivo para inserir esses conhecimentos na sua cabeça inquieta. E se você está acompanhando essa série de vídeos que a gente está fazendo sobre marketing estratégico, você pode recomendar para algum conhecido que possa se interessar também. Enfim, todo aprendizado em conjunto é mais valioso. Até o próximo vídeo.